Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a pastora Thaís Nonato, sou missionária, estou cursando bacharel em teologia e sou apaixonada pelo estudo da palavra de Deus. Hoje eu quero convidá-los para uma reflexão. Será que a ciência e a Bíblia caminham em direções opostas? Durante muito tempo, pessoas pensaram que sim. Mas hoje veremos que a neurociência descobriu algo extraordinário. Sim, o cérebro pode mudar. E séculos antes, a Bíblia já anunciava que Deus desejava renovar a nossa mente. Nós vamos descobrir como essas duas áreas dialogam e como essa compreensão pode transformar as nossas vidas. Quero te fazer uma pergunta. Você acredita que as pessoas mudam? Talvez todos nós conheçamos alguém que diga: eu nasci assim, eu nunca vou mudar. Talvez até nós mesmos já tenhamos pensado nisso em algum momento da nossa vida. Mas a pergunta que eu faço é: será que Deus nos criou para permanecermos presos ao nosso passado? A ciência responde que não. A Bíblia também responde que não. Toda transformação começa quando acreditamos que podemos aprender, crescer e permitir que Deus trabalhe em nós. Mas afinal, o que é neuroplasticidade? Imagine comigo uma estrada de terra. Quanto mais carro passa por ela, mais marcada ela fica. O cérebro funciona de forma semelhante. Cada pensamento, cada hábito e cada experiência fortalecem caminhos dentro da nossa mente. A neuroplasticidade é justamente essa capacidade que Deus colocou em nosso cérebro para criar novos caminhos e abandonar antigos padrões. Isso significa que ninguém está condenado a viver para sempre da mesma forma. Como o cérebro aprende? Vejamos, o nosso cérebro aprende pela repetição. Quando repetimos um pensamento de medo, nós estamos fortalecendo o medo. Quando repetimos pensamentos de esperança, fortalecemos a esperança. Donald Hebb resumiu isso dizendo que neurônios se disparam juntos, conectam-se juntos. Em outras palavras, aquilo que nós alimentamos diariamente molda quem nos tornamos. A Bíblia já ensinava isso. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo não diz apenas para mudar de comportamento. Ele fala sobre renovar a mente. Isso é profundo. Antes de transformação externa, Deus, ele trabalha no nosso interior. Ele muda a nossa forma de enxergar a vida. Quando o nosso pensamento muda, nossas escolhas mudam. Quando as nossas escolhas mudam, nosso destino também muda. Eu quero conversar com você sobre dois tipos de mentalidade: a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa acredita que tudo está determinado. Pessoas com esse pensamento evitam desafios, têm medo de errar e enxergam o sucesso dos outros como uma ameaça. Infelizmente, muitos cristãos vivem assim. Acham que nunca serão libertos, nunca crescerão espiritualmente ou nunca vencerão determinadas dificuldades. Essa mentalidade limita aquilo que Deus deseja fazer. Um exemplo prático é ter na mente de que o fato de ser pecador permanecerá sendo pecador, que o perdão não acontece, que a mudança de estado não acontece. Meu estado de pecador, então eu vou permanecer sendo um pecador. Quanto à Bíblia,
nos prova o contrário, de que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Este tipo de mentalidade dificulta no processo de santificação, pois as águas da palavra nos lavam do pecado, nos tornando assim santos como Ele é santo. Já a mentalidade de crescimento entende que cada desafio é uma oportunidade de amadurecimento. O erro deixa de ser um fracasso e passa a ser um aprendizado. Essa é uma postura muito semelhante à caminhada cristã. Deus não espera a perfeição imediata. Ele espera um coração ensinável, dispostos a aprender, obedecer e perseverar. Quando aprendemos esses dois tipos de mentalidade, nós percebemos que existem dois estilos de vida. De um lado, alguém que evita desafios e acredita que nasceu limitado. Do outro, alguém que aceita desafios, aprende com os erros e celebra o crescimento. A pergunta não é qual imagem ou qual mentalidade é a mais bonita. A pergunta é: em qual dessas duas mentalidades nós estamos vivendo hoje? A palavra transforma a mente. No livro de Filipenses, no capítulo 4, nos ensina que a pensar naquilo que é verdadeiro, puro, justo e digno de louvor, isso não é apenas um conselho espiritual, é também um princípio que influencia o nosso cérebro. Quanto mais meditamos na palavra de Deus, mais fortalecemos pensamentos saudáveis, pensamentos equilibrados e cheios de esperança. Vejamos claramente a atuação do Espírito Santo. A neurociência explica como o cérebro muda, mas ela não responde por que mudamos, nem quem nos sustenta nesse processo. E aí que entra o Espírito Santo de Deus. Ele convence, consola, fortalece e produz em nós o fruto do Espírito. A verdadeira transformação acontece quando o conhecimento encontra a presença de Deus. Como nasce o caráter? Tudo começa em um pensamento. Esse pensamento gera uma emoção. A emoção influencia uma decisão. E a decisão repetida torna-se um hábito. O hábito forma o caráter. E o caráter define nossa forma de viver. É por isso que a batalha espiritual sempre começa na nossa mente. No livro de Provérbios, no capítulo 22, do versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Como mãe e participante da formação do caráter dos meus filhos, eu não posso deixar de falar desse versículo, pois é dessa forma que nós vamos contribuir na formação do caráter de cada um dos nossos filhos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e o versículo 7, diz como nós podemos fazer isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Inculcando a palavra de Deus na mentalidade dos nossos filhos, vamos contribuir na formação de um caráter igual ao caráter de Cristo. Esse é o maior desafio da criação de um filho, para que eles cresçam amando a verdade e não sejam enganados. Por isso, existem práticas que fortalecem novas conexões.
Exercícios espirituais. Assim como um músculo precisa de treinamento, a nossa mente também precisa. A oração fortalece nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica alimenta nossa mente. O jejum desenvolve domínio próprio. A gratidão muda nossa perspectiva. Cada disciplina espiritual fortalece novos caminhos neurais e nos aproxima do caráter de Cristo. Outras disciplinas também compõem no fortalecimento da nossa espiritualidade: o louvor, a comunhão, o serviço, dentre outros. A ciência confirma. Hoje, a ciência reconhece que nossa mente pode ser transformada ao longo da vida. Carol Dweck fala sobre a mentalidade de crescimento. Norma Diodig demonstra que o cérebro continua mudando, mesmo na idade adulta. Daniel Siegel mostra que nossas reflexões e experiências moldam o cérebro. Isso nos leva a admirar ainda mais a sabedoria do Criador, que nos fez capazes de aprender, capazes de crescer e de nos transformar. A aplicação pessoal. Agora, eu quero convidar você a olhar para dentro de si. Quais pensamentos você tem repetido diariamente? Será que são pensamentos que tragam medo, culpa, rejeição? Ou as promessas de Deus? Lembre-se, aquilo que você alimenta cresce. A renovação da mente começa quando escolhemos substituir as mentiras do diabo pelas verdades da palavra de Deus. Conclusão. Eu gostaria de concluir lembrando que Deus nunca desistiu da humanidade, porque Ele sabe que transformação é possível. A neuroplasticidade nos mostra que o cérebro pode criar novos caminhos. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo pode criar uma nova vida. Quando unimos conhecimento, fé e prática, experimentamos aquilo que Paulo descreveu em Romanos 12, no versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que possamos sair daqui decididos a permitir que Deus transforme o nosso pensamento. Deus transforme o nosso coração e, consequentemente, toda a nossa vida. A mudança que Deus deseja realizar em sua vida começa pela renovação da sua mente. Quando a palavra ocupa espaço em seu pensamento, o cérebro cria novos caminhos, o coração é fortalecido e o caráter passa a refletir Cristo. Quero concluir deixando uma reflexão. Deus não nos chamou para permanecermos iguais ao que éramos ontem. Ele nos chamou para uma caminhada constante de transformação. A neuroplasticidade nos mostra que nosso cérebro pode criar novos caminhos. A palavra de Deus nos revela que o Espírito Santo pode criar uma nova vida para mim e para você. Quando unimos a verdade das Escrituras com a mentalidade que está disposta a aprender, crescemos espiritualmente, emocionalmente e em nosso propósito. Muito obrigada por sua atenção. Foi uma alegria compartilhar esse momento com vocês. E quero fazer um convite muito especial. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos uma aula 100% online sobre o tema Princípios Bíblicos. Será um tempo de ensino, de crescimento espiritual e aprofundamento da palavra de Deus, onde vamos descobrir como os princípios do reino podem transformar nossa maneira de pensar, decidir e viver. Se você deseja fortalecer sua fé e construir sua vida sobre um fundamento muito sólido, essa aula é para você. Domingo, 9 da manhã, 100% online. Será
uma grande alegria receber vocês. Deus abençoe e espero encontrar na nossa aula.